trazendo aqui os candidatos a prefeito de Niterói. Hoje nós estamos, muito prazer aqui, recebendo o candidato Carlos Jordi, deputado Carlos Jordi, do PL. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, agradecer ao presidente dessa casa, que gentilmente cede esse espaço, e vamos começar. Queria aqui apresentar, na mesa está o Toninho, do sindicato, a Maria Helena, o Sebastião, Sindespreve, Toninho, do Sindicato dos Servidores, Maria Helena, do Sindicato dos Auditores Fiscais, o Jorge, da Associação dos Servidores da Saúde, e eu sou o Luiz Braz, da Associação dos Fiscais Municipais de Niterói. E temos outras entidades aqui, o Zé Augusto, da Associação dos Fiscais Fazendários, Arthur Martins, da Associação dos Servidores do AF, dos funcionários, né? Dos funcionários. Quem? O Tiago ali do CEP, e a Ivone, do Sindespreve. Licenciada. Mais alguma entidade aí que a gente tenha esquecido? Não? Então, vamos iniciar. Queria enfatizar que esse é o encontro do candidato com funcionalismo municipal, e é a primeira vez que os candidatos se reúnem com os trabalhadores para dizer o que tem de propostas para o funcionalismo que carrega essa cidade. É um marco histórico e todos os presentes estão escrevendo uma parte da história política de Niterói. Hoje é um dia para ser guardado por todos aqui presentes e aos que estão nos assistindo. Os servidores de Niterói escrevem um capítulo de nossa história. O primeiro encontro com os candidatos a prefeito de Niterói. É uma construção que registra a força da classe trabalhadora dessa cidade. Obrigado a todos, obrigado ao candidato por estar fazendo parte desse evento histórico. Gostaria de ressaltar que todas as perguntas que vão ser formuladas aqui, bem como o teor da carta compromisso, foram previamente entregues às coordenações de campanha. Então, o candidato já tem ciência de tudo que vai ser perguntado aqui. Correto? Então, o Jorge aqui vai registrar, candidato, quais são as associações que fazem parte desse movimento. Primeiro, agradecer a presença aqui do candidato Carlos Jordi. É um prazer recebê-lo aqui na Câmara para ouvir quais são suas propostas para o funcionalismo. Nós vamos falar hoje aqui com todo o funcionalismo municipal. Tem todas as categorias profissionais aqui, da mais antiga à mais nova, várias profissões dentro desses sindicatos, dessas associações, mas eu quero ressaltar algumas que construíram essa atividade. Associação dos Funcionários Municipais de Niterói, Associação dos Fiscais Fazendários de Niterói, Associação dos Fiscais Municipais de Niterói, Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, Sindicato dos Auditores Fiscais, Sindicato dos Servidores de Niterói, Sindicato dos Profissionais da Educação, CEP, Sindicato da Saúde, Previdência e Trabalho, Sindespreve Regional de Niterói. Tivemos o apoio da Câmara Municipal de Niterói para o evento acontecer aqui. Esse evento está sendo transmitido pela Câmara e pelas redes sociais de cada entidade. Nós estamos transmitindo direto pelo Instagram. Tivemos uma reunião, como já foi dito aqui pelo Brás, com todas as coordenações, todas as perguntas, porque tem gente assistindo em casa e muitas das vezes não vai entender a resposta do candidato, mas é porque nós já formulamos as perguntas, passamos antecipadamente, a gente quer ouvir do candidato quais são as suas propostas, a gente não quer aqui um debate, a gente não vai abrir um debate, a gente vai ouvir uma entrevista com o candidato. A única coordenação que não respondeu até agora é do atual governo. Não respondeu até o momento se vem a esse encontro. Todos os outros candidatos estiveram aqui, com exceção do candidato do governo e o candidato do PCO. Todo o roteiro com o histórico de nossas demandas foi entregue também às coordenações para que os candidatos pudessem se preparar. Nós vamos começar passando alguns slides que vai ser apresentado pelo Sindicato dos Fiscais. Antes dessa apresentação, o candidato vai ter 5 minutos para fazer uma breve apresentação, se apresentar para todos que estão aqui presentes e os que estão em casa nos assistindo. Por favor, 5 minutos, tá, candidato? Para se apresentar. Eu me apresentar? Isso. Aqui ou ali? Aí mesmo. Bom, primeiramente,
Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer pelo convite, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre o que nós pensamos sobre o serviço público municipal. Quero pedir desculpas pelo outro dia em que eu não estive aqui. Eu comuniquei anteriormente que eu estaria me ausentando porque eu estaria me preparando para o debate, e também pedir desculpa pela minha garganta, que eu estou bem rouco, porque eu tenho discursado muito pelas ruas. Também identifiquei aqui que o Toninho foi candidato a prefeito, né, em 2020, eu acabei de te reconhecer. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês e dizer que vocês podem contar comigo. Tem muitas pessoas que, às vezes, têm uma imagem do Carlos Jordi, que é engraçado, né? Eu ouço, às vezes, as pessoas dizendo que o Carlos Jordi, ele é contra o servidor público. Não tem como eu ser contra o servidor público. Eu sou servidor de carreira, já tem 14 anos. Fui servidor público em São Gonçalo, fui analista de planejamento e orçamento, fui servidor da ANTAC, sou servidor da ANTAC também, já há muitos anos, analista administrativo de uma agência reguladora do governo federal. E hoje eu tenho uma visão de que o serviço público, ele deve estar valorizado. Nós temos que valorizar os nossos servidores, bem remunerados, e eu tenho certeza que hoje essa não é a realidade do nosso município. Eu, enquanto vereador, vi muito isso aqui, muitas reclamações de servidores da educação, servidores da saúde, e de vários servidores, agentes administrativos também. Eu sei que são muitas as reclamações, a questão de perdas salariais, e o meu intuito é de fortalecer o funcionalismo público dos que são de carreira, ao contrário do que o nosso governo, esse atual governo vem fazendo, que fortaleceu os seus aliados políticos através de cargos comissionados, deixando o funcionalismo público de carreira, os servidores, dessa forma abandonados, como nós vemos, por exemplo, na educação, em que temos um plano de cargos e carreira totalmente desatualizado, que precisa ser readequado para valorizar os nossos profissionais de educação, não só os professores, mas todos os profissionais, merendeiras, cozinheiras. Também na saúde, nós vemos profissionais que estão sendo explorados na saúde pública aqui em Niterói. Nós vemos, por exemplo, pessoas que estão recebendo através de RPA, isso é ilegal, é totalmente contra o que prevê a nossa legislação. Nós vemos profissionais recebendo salários pífios e pessoas que vão cuidar da saúde do niteroense. E é por isso que hoje nós vemos que a saúde e a educação, que são os serviços básicos prioritários, estão totalmente destruídos, porque a forma que eles tratam o servidor público de carreira reflete no serviço público. E não é porque o servidor, ele começa a querer fazer algum tipo de retaliação, mas não, é porque o servidor, ele passa a trabalhar desmotivado. Você tem uma grande evasão também para outros cargos, para outros órgãos. As pessoas acabam não querendo trabalhar mais no município por conta de baixa remuneração. Então, nossa proposta é de realmente valorizar o serviço público, valorizar o servidor público, melhorar as condições de trabalho, até porque quando nós fazemos isso, priorizando os servidores e o serviço público, nós estamos garantindo com que o serviço que vai para a ponta da linha, quem vai ser maior beneficiado é o cidadão. E por isso que nós queremos mudar totalmente essa lógica que vem sendo já perpetuada já há 12 anos e que chega o momento da gente dar um fim para que nós tenhamos um serviço público de excelência na nossa cidade, valorizando os servidores que são de carreira. Ok, muito obrigado, candidato. Candidato, nós vamos fazer agora a apresentação de um trabalho técnico elaborado pela Associação dos Auditores Fiscais. Vai ser conduzido pelo auditor fiscal Luiz Alberto, e esse trabalho, ele identifica as perdas salariais, né, comprova, identifica as perdas salariais que nós tivemos nos últimos anos, tá? E fala também a respeito da arrecadação, enfim, né, faz esse
contraponto aí da arrecadação com o aumento, com o reajuste salarial. É um trabalho técnico, tá? Vai ficar aqui apresentado pelo Luiz Alberto. 5 minutos. Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente aí a presença do candidato. Acho que esse evento aqui é sempre uma oportunidade muito bacana de ter essa troca entre o funcionalismo público municipal e aí os candidatos à prefeitura aqui de Niterói. Então, vou começar aqui. Perfeito, eu falo sim, com certeza. Fala mais pertinho, Luiz. Deixa eu subir um pouquinho aqui. É só puxar, só puxar. Aí, isso, agora perto. Perfeito. Vamos ver se agora vai. Acho que foi. Pode começar então a nossa apresentação. Já logo aí, já no primeiro slide, por favor. A gente vê então o histórico dos últimos 20 anos em relação aos ajustes anuais concedidos aqui na Prefeitura de Niterói. Quando a gente vê pelos números, ela aparenta estar de uma forma justa. 9 anos abaixo da inflação, 2 anos, exatamente o reajuste foi a inflação, medida aí pelo índice IPCA, e 9 anos acima da inflação. Mas, quando a gente começa a ver um pouco mais a fundo o próprio gráfico, a gente começa a perceber que a situação não é bem essa. Porque, na verdade, o que a gente tem, há vários anos, esses 9 anos desses ajustes acima da inflação, na verdade, foram valores basicamente irrisórios ali, de erros de arredondamento dos números. E, por outro lado, os 9 anos onde o reajuste foi abaixo da inflação, foi de fato uma grande perda salarial que foi se acumulando aí nos últimos 20 anos. Quando a gente vê então esse número, já aí no próximo slide, a gente vê qual que é o resultado na prática, depois de 20 anos, que a gente percebe exatamente esse movimento, que a cada vez que vem um daqueles anos com uma grande perda salarial, a gente vai tendo essa perda acumulada. Aqueles anos que tem aquele teórico ganho da inflação é absolutamente irrelevante, isso vai se acumulando nas últimas 2 décadas com uma perda total aí de 17,44%. Mas que, pela questão aí da própria matemática, a perda de 17% significa que hoje, apenas para recompor o que já foi perdido nesses últimos 20 anos, a gente precisa de um reajuste de 21,12% hoje, apenas para a gente voltar à situação que já existia há 2 décadas atrás. Próximo slide, por favor. E aqui a gente vê que não é uma questão de falta de orçamento, porque a receita total, e aqui pegando até um período já mais recente, em vez dos últimos 10 anos, os últimos 10 anos apenas, aí na última década, a gente teve um ganho na receita total de Niterói, que foi de 2 bilhões para mais de 6 bilhões hoje, ou seja, um aumento de mais de 200% na arrecadação total do município. No próximo slide, a gente percebe que, apesar das perdas salariais que foram aí sendo repassadas para as carreiras municipais nas últimas décadas, a gente percebe que o gasto com o pessoal, por outro lado, teve um movimento contrário. Os servidores estão ganhando menos, mas o gasto total da folha veio aumentando. A gente teve aí um aumento de quase 100% na última década. E no próximo slide, a gente vê que um assunto que é sempre trazido é que Niterói depende dos royalties. E que sem os royalties é por isso que não pode dar esses reajustes e ter essa valorização. Por quê? Porque sem os royalties o município não teria como arcar. E a gente vê aqui que a situação se repete. Na última década, teve um aumento de receitas próprias, sem royalties, ou seja, receitas exclusivamente do município de Niterói. E foi uma subida ainda maior, de quase aí 250% na última década. Ou seja, que o município, sem considerar os royalties, que obviamente um dia eles vão acabar, já temos uma estrutura própria para financiar, sim, uma valorização das carreiras municipais. Mais um slide, por favor. E a gente vê que, apesar das perdas salariais dos servidores, e apesar de ainda assim a folha estar crescendo, por motivos e aí que mais o candidato que vai poder falar, como a receita de Niterói vem crescendo de uma maneira muito pujante, muito forte, a gente percebe que, apesar de tudo, o índice previsto lá na lei de responsabilidade fiscal, que é o índice de gasto com o pessoal, a cada ano se torna cada vez mais propício e mais vantajoso. Ou seja, a folha conseguiu crescer, mas o trabalho dos servidores municipais foi tão bom que a receita cresceu mais e mais, ou seja, não está nem perto da questão aí dos limites previstos lá na lei. A lei está em 3 limites e o município de Niterói hoje está num valor bem abaixo do limite mais tranquilo de todos, ou seja, é realmente uma situação aí de folga orçamentária.
Já para concluir aqui para o nosso último slide, se não me engano, por favor. A gente vê aqui já um compilado dessa situação, de novo, aí um prazo mais recente, só da última década. A gente vê na linha de baixo, aquela linha azul, as perdas acumuladas pelos servidores aqui do município. A gente percebe a linha lá de cima, a linha verde, o ganho real que a gente teve de arrecadação no município, e depois ali, para onde está indo a trajetória do gasto com o funcionalismo, que é a linha do meio, ou seja, se o servidor está ganhando menos, porque o reajuste está ficando cada vez mais e mais e mais defasado, a receita está subindo muito, e o gasto com o servidor total, apesar das nossas perdas, está subindo, é uma situação realmente bastante curiosa. Acho que todo mundo está aqui hoje exatamente para ouvir a posição aí do candidato em relação a essa situação. Muito obrigado a todos. Ok, Luiz, obrigado, tá? Candidato, só tem 5 minutos para falar sobre o que o senhor acabou de ver. Eu só queria entender o seguinte, esses slides foram sobre o servidor público fiscal, da área fiscal, ou todo, geral? Geral. Bom, eu acho que todo mundo já conhece a minha posição sobre o que está acontecendo na nossa cidade, esse inchaço da máquina pública, em detrimento do funcionalismo, para beneficiar os cargos comissionados. E assim, eu também quero dizer que eu não sou contra os cargos comissionados, eu sou contra esse inchaço que é feito para acomodar aliados políticos. Nós sabemos que é uma verdadeira farra que está acontecendo. Não, eu vi esses dias uma matéria do Jornal Globo dizendo que são em torno de 7 mil servidores, 7 mil comissionados em Niterói. São mais, é mais do que isso, é muito mais do que isso. E, na verdade, isso já é maior do que o número de efetivos. Tem que reduzir muito. Ainda tem também os RPAs, que são utilizados como moeda de troca também pelo atual governo, para garantir pessoas apoiando o seu governo. Tem as terceirizadas, que também são utilizadas nesse mesmo sentido. Eu acho que nós podemos fazer uma redução drástica no tamanho da máquina pública, pelo menos, tá? Pela metade. São 70 secretarias, né, ou órgãos com status de secretaria, temos que reduzir isso aí pela metade. O número de comissionados a gente tem que reduzir aí pelo menos a 30%. Não dá para aceitar uma máquina pública inchada, ineficiente, que não faz as entregas que são condizentes com o tamanho que ela tem, e para isso, nós fazendo isso, sobra os recursos suficientes para garantir a valorização do serviço público e do servidor público municipal. Eu proponho que nós façamos um grupo de trabalho, um grupo envolvendo os servidores, representantes das entidades, compondo esse grupo de trabalho junto com membros do governo, para que nós estudemos de que forma que nós podemos garantir com que haja essa reposição salarial, sobretudo daqueles que estão ganhando menos, e até o fim dos 4 anos do meu mandato, acho que nós conseguimos atingir todo o funcionalismo público, mas é necessário fazer essa correção dessa injustiça. Então, as minhas considerações sobre o que foi exposto aí é exatamente isso, um grupo de trabalho para que nós possamos entender melhor o cenário que vocês conhecem muito melhor, garantir a reposição salarial, sobretudo dos mais afetados, e ao final dos 4 anos atingir todo o funcionalismo. Obrigado, candidato. Bom, nós vamos passar agora as perguntas e, infelizmente, hoje nós vamos ter que mudar um pouquinho o formato, né, porque o candidato tem compromissos de campanha e nós vamos ter que correr um pouquinho. Então, as perguntas foram consolidadas e a mesa vai fazer as perguntas, tá? Mas são perguntas das representações, tá, candidato? Só que vai ser feita, antes era feita por cada representante, mas aí demorava e tal, hoje a gente tem que correr um pouquinho, tá bom? Então... Nós fizemos uma pequena compilação dessas perguntas, um pequeno resumo, né, que são as perguntas que o senhor já recebeu antecipadamente. Niterói é uma cidade rica, mas Niterói tem 292 funcionários que ganham abaixo do salário mínimo. Tem quase 3 mil servidores que ganham o salário mínimo.
pouquíssimas carreiras têm plano de cargo e salário, que geram distorções absurdas. Funcionários que ganham R$ 800 porque estão numa secretaria e agente administrativo, o mesmo cargo em outra secretaria, ganha R$ 3.000. O senhor tem alguma proposta para resolver esse tipo de problema? Bom, eu acho inadmissível nós termos servidores no município ganhando um salário mínimo. Um município tão rico como o nosso, tem 6 bilhões de orçamento, nós temos um padrão diferenciado na nossa cidade, pessoas que têm um padrão, digamos assim, elitizado em Niterói, e termos pessoas recebendo salários tão pífios, enquanto nós tivemos diversos comissionados com salários altíssimos, isso é um grande desrespeito com o servidor público municipal. Eu acredito que não é cabível, não é concebível no município como o nosso, com tanto dinheiro, ter pessoas que recebam tão pouco, sendo eles aqueles que vão fazer as entregas do serviço público para a nossa população. Então, o que eu proponho é que nós tenhamos um piso salarial para o servidor público, para o funcionalismo geral, e que seja aí, no mínimo, 2 salários mínimos. Eu acho que isso já é, digamos, algo que garante uma justiça para esses servidores, muitos servidores que são de concursos muito antigos, concurso que ele acaba não tendo uma progressão de carreira. Então, para que ele possa ter pelo menos uma valorização e que ele não receba um salário tão baixo, que nós possamos garantir um piso salarial para todo o funcionalismo público e que não seja menos de 2 salários mínimos. Proponho também que nesse grupo de trabalho, que eu falei aqui anteriormente, nós possamos montar equipes com cada um dos representantes das entidades, que possam trazer a realidade de cada uma das suas áreas, área fiscal, área de saúde, educação, para que nós possamos readequar os planos de cargos e salários. Aqueles que não têm plano de cargos e salários, vamos montar um plano de cargos e salário para fazer com que essas pessoas possam ser valorizadas, possam ter carreiras que possam ter uma progressão e não ficarem estagnados, como acontece muito com o funcionalismo de cargos que são muito antigos, e que possamos também ter encontros bimestrais que vocês vão, pelo menos inicialmente no primeiro ano de mandato, porque vai ser muita informação. Eu não sou servidor público municipal de Niterói, então eu não tenho conhecimento da máquina pública que vocês têm, e cada um de vocês tem em suas respectivas áreas. Então é necessário que nós nos debrucemos para que façamos uma análise muito detalhada sobre todas as questões que envolvem as suas áreas, e assim construir propostas, construir avanços para as carreiras, além do plano de cargos e salários. Candidato, as organizações sociais invadiram a saúde da cidade. Muitas delas frequentam as páginas policiais. O concurso público é a forma de acesso ao serviço público previsto na Constituição. O senhor pretende adotar o concurso público como forma de acesso? É evidente que o concurso público, para mim, é a maneira mais legítima de alguém ocupar um cargo na estrutura pública. Eu fui exemplo disso. Comecei a minha carreira estudando para o concurso público, fui servidor, sou servidor, estou licenciado, mas quando eu acabar na minha trajetória política, eu retorno para o meu cargo público. E sou favorável que nós possamos fazer concursos públicos, sobretudo em áreas que são, digamos, emergenciais, a saúde, a educação, que são prioridade para que nós possamos reestruturar, porque está tudo muito destruído. Depois que eu comecei a estudar para a prefeitura, porque eu sou deputado federal, não serei mais, graças a Deus, com a bênção de Deus, mas eu ficava muito envolvido com questões nacionais. Quando eu me coloquei à disposição do cidadão niteroense, comecei a estudar muito todos os detalhes da nossa cidade, as questões que envolvem a saúde e a educação de forma prioritária, porque eu comecei a ver muitos problemas, ouvi muitas reclamações dos cidadãos, e eu vi que realmente está num estado muito pior do que eu imaginava.
Então, é necessário que nós façamos concursos públicos, tanto para a saúde, quanto para a educação, de forma emergencial. A questão das organizações sociais, eu vejo de uma seguinte forma: da forma que foi feito em Niterói, foi totalmente equivocado. Nós sabemos que tem gente que manda nessas organizações sociais, é tudo indicado ali, são pessoas que estão fazendo negócios, fazem da saúde pública um balcão de negócios através dessas organizações sociais, mas a organização social, em determinados momentos, se você tiver um comprometimento com o resultado, fiscalizando, como foi feito em São Gonçalo. Em São Gonçalo, são organizações sociais que estão administrando alguns hospitais, alguns equipamentos de saúde que foram feitos lá, como, por exemplo, o Hospital do Câncer e do Coração e o Centro de Imagens. E o serviço é de excelência. Se for feito dessa forma, nós conseguimos atingir resultados muito a contento. Não estou dizendo que isso será feito aqui, mas, como eu disse, quando é feito de forma séria, pode gerar bons resultados. Só que, para mim, a prioridade sempre será o concurso público, sempre será a contratação com vínculo estatutário e valorização desses profissionais. Voltando um pouco à questão das perdas salariais, o trabalho que o Sindicato dos Auditores Fiscais fez comprovou, com números, que é possível o governo fazer de Niterói uma cidade que respeita os seus servidores. O maior arroxo salarial que nós sofremos foram nos últimos 12 anos. Hoje, a nossa perda é de 21,12%. Se o senhor se eleger, o senhor hoje faria uma proposta para a gente? Como eu disse aqui, eu não conheço bem cada área da administração pública, porque eu não sou servidor, vocês são servidores, vocês trarão essas informações com muito mais detalhes para que nós possamos estudar de forma profunda e buscar as melhorias, as recomposições salariais. Me comprometo que nós façamos as recomposições de uma forma organizada. Vamos fazer um grupo de trabalho, aquele grupo de trabalho que já citei anteriormente, com representantes de cada uma das entidades que possam contribuir com as informações, com as propostas, e nós vamos recompor as perdas salariais, inicialmente daqueles que estão recebendo menos. Até o fim dos 4 anos, nós atingimos todo o funcionalismo público, compromisso. Obrigado, candidato. O antigo Instituto de Benefícios e Assistência ao Servidor Municipal mantinha um serviço de assistência aos seus servidores de excelência. Hoje temos uma policlínica Almir Madeira, no Ingá, totalmente abandonada, e um serviço sem financiamento. Um servidor doente é um servidor que trabalha com mais dificuldade, com menos qualidade. Como o senhor pretende resolver a falta de assistência ao servidor municipal e seus dependentes? Eu ouvi muito por alto algo a respeito desse fato. Parece que vocês contribuem para esse órgão, né? Sim. E hoje vocês não têm um serviço por parte do órgão. Sim. Bom, isso é algo que é evidentemente uma grande injustiça. Eu não tenho tantas informações também, como eu disse. Imagina, vocês como servidores já não têm as informações para saber o que está acontecendo com esse instituto. Eu, como um servidor público de outra esfera e deputado federal, também não tenho as informações. Mas, a partir desse nosso... O que quer falar? Usa o microfone aqui, ó. Usa aqui, ó. Bota ele para eu ouvir melhor. Usa aqui, ó. Esse aqui, ó. A partir do governo de Godofredo, ele criou o NITPREV e acabou com o IBARNA. E ficou funcionário sem o atendimento médico hospitalar. Ainda no governo Godofredo, nós tínhamos uma atenção no Hospital das Clínicas do Ingá. Quando o Rodrigo entrou, ele acabou também com esse atendimento. Esta é a verdade que o senhor precisa saber.
Bom, eu desconheci essa situação, é evidente que é algo desumano com o servidor, só mostra a postura que esse governo tem com os servidores públicos, e eu me comprometo também, através do nosso grupo de trabalho, buscar solução, e vamos solucionar, não é somente aqui da boca para fora, vamos entender como é que vai, não, vamos melhorar a vida do servidor. Eu quero dizer para vocês que eu, como servidor público, eu acho que vocês podem ter, pela primeira vez, um prefeito que é servidor público, um prefeito que vai buscar a valorização do servidor público municipal, para que nós tenhamos um serviço público mais eficaz, mais eficiente, valorizando o seu servidor, porque são vocês... Como assim? Não, minha amiga, olha só, o que eu falei é o seguinte, eu sou servidor... Não, mas não tem problema, eu respondo. Não, eu falei que eu sou servidor público, mas... Não, sou servidor público federal. Fui de São Gonçalo, sou federal, não sou servidor público municipal. Não. Mas não conhecer o IBASME não significa que eu não conheço a cidade. Eu disse, inclusive, eu falei aqui, existem diversos órgãos da administração pública que eu não tenho conhecimento de dentro, porque eu não sou servidor, eu não sou... Como é que você está? Tudo bom? Eu não sou servidor, eu não estive dentro da máquina pública para ter as informações, e são vocês, que são os representantes, que vão poder contribuir para que nós, através de um grupo de trabalho, consigamos fazer os melhores aprimoramentos para a classe, fazer as melhores modificações, valorizações para o servidor, construir um plano de cargos e salários para vocês, porque eu, como uma pessoa que não estou dentro do serviço público municipal, preciso de vocês que são do serviço público municipal para me trazer. E aqui eu falo como uma pessoa que está com muita humildade para que realmente nós possamos valorizar o serviço público e o servidor público municipal. Não sou servidor público da nossa cidade, mas tenho sim a intenção de valorizar o serviço público da nossa cidade, por ser também servidor, e é isso que eu quero dizer, como servidor, eu sei as dores e as aflições. Imagina como é que era São Gonçalo há 10 anos atrás. Era triste a vida do servidor, a vida do servidor público de carreira também era muito mal valorizado. Então, eu sei muito bem o que vocês passam. Por isso que eu que me sensibilizo e vamos buscar, através do grupo de trabalho, valorizá-los e solucionar esse problema do IBASME. Obrigado, candidato. Candidato, o funcionalismo tem uma database em junho que atrapalha muito as negociações salariais em período eleitoral, como ocorreu agora. Não temos um canal de negociação institucional com o governo. Pergunta, o senhor pretende antecipar a database para março, como sugerido pelo funcionalismo? E quanto ao diálogo com o governo, o senhor pretende implantar a mesa permanente de negociação sugerida pelo funcionalismo? Eu gostaria de saber qual é a diferença dessa database ser modificada de junho para março. É porque no período eleitoral só pode ser concedido o reajuste da inflação do ano. Então, agora nós tivemos reajuste de janeiro a junho só o período de janeiro a junho. Entendi. Então, de junho até dezembro, ficou no acumulado das perdas. A legislação eleitoral Sim, entendi. fala disso. Entendi. Só complementando, Santos deu um reajuste de 10% aos seus servidores no mês de fevereiro. Vitória deu reajuste de 8%, nós recebemos 3,93%, porque nossa database é junho, já estava na época do período eleitoral. Entendi. Entendeu? Então, a gente fez esse pedido ao governo, Não nem resposta não tivemos. vejo problema algum em fazermos essa alteração. A outra questão que você levantou foi sobre uma mesa... Nós temos um projeto da mesa permanente de negociação. É um instrumento paritário com representantes do governo e das representações.
E esse instrumento é justamente para o servidor poder participar das decisões. Eu acredito que até esse grupo de trabalho que eu me referi aqui anteriormente possa ser algo que vá nessa direção. É evidente que o grupo de trabalho ele é temporário. Nós podemos instalar algo que possa ser permanente, até porque eu falei que gostaria de uma relação com vocês que possa ser contínua, que possamos ter um encontro bimestral, e a partir desses encontros, pelo menos inicialmente teria que ser bimestral, para compreender todo o serviço público municipal nesse primeiro ano de governo, todo o funcionalismo público, e saber quais são as demandas, as mazelas, tudo que vocês trazem para que nós possamos melhorar o serviço público de um modo geral para vocês, que ele seja bimestral. A partir dos outros anos, podemos modificar essa estratégia, fazer algo que seja semestral, mas eu acho que é algo que é importante, relevante, para que vocês possam ter voz, para que vocês possam ser ouvidos, porque durante muitas vezes, eu enquanto vereador, eu me lembro de quantas vezes vinham aqui, quando vinham representantes do governo, quando vinham aqui secretário de educação, presidente de fundação, as reclamações que tinham por parte dos servidores, e muitas vezes os representantes aqui, né, o secretário, o presidente de fundação, nem vinham, não queriam dar satisfação para os servidores, e eu não quero que isso aconteça, eu quero que a gente possa ter uma relação amistosa, uma relação de ganha-ganha, e quando é ganha-ganha, é ganha do serviço público e é ganha a população, e não é ganha o prefeito. E eu quero ver os servidores satisfeitos, felizes, alegres, felizes por uma missão, e não pensando, eu tenho que trabalhar hoje, não, uma missão de entregar um serviço público melhor, seja na saúde, seja na educação, seja em qualquer área da administração pública. Pois não, muito obrigado, candidato. Só complementando o candidato, logicamente nós estamos adiantando aqui muito devido ao seu compromisso, e só para explicar, fazer um complemento sobre o problema da database, que a database, quando fizer essa reforma e estabelecer a database para junho, eu não sei se foi por maldade, por má fé, ou por não ter conhecimento de causa do negócio. Porque database, a gente está discutindo tirar a database de junho e passar para março, porque database está coincidindo com reajuste anual. Reajuste anual é aquele que a Constituição determina, é dado um reajuste ao funcionário através, né, da inflação, que hoje nem dão mais. E a database é para se discutir aumento, não reajuste. Está entendendo? Database, aí coincidiu database com reajuste em junho, aí na realidade eles não dão aumento, só dão reajuste. Então, por isso que nós queremos separar, que database é para discutir aumento, não reajuste. É só isso que eu queria informar. Obrigado, Toninho. Candidato, as cozinheiras escolares trabalham em condições muito ruins nas escolas públicas de Niterói. Um quarto dessas cozinheiras, elas estão readaptadas ou em licença médica. Isso equivale a aproximadamente quase 150 profissionais. Uma das reivindicações das cozinheiras escolares é a redução da carga horária de 40 horas para 30 horas, de acordo com o DAS, Departamento de Saúde do Servidor. O senhor se compromete com essa reivindicação? Então, eu acho importante esse tipo de informação, porque é algo que muitas vezes nós desconhecemos. Nós sabemos bem como está a educação em Niterói, em todos esses aspectos degradantes que nós vemos a todo momento, não só nas notícias, mas percorrendo a nossa cidade e tendo várias informações que chegam até nós. Mas questões como essa, por exemplo, eu desconhecia. E é algo também que nós temos que levar para esse grupo de trabalho. Quero entender como que foi feita essa análise
de redução de carga horária. Hoje é 40, que é reduzir para 30 horas. Elas trabalham, então, de segunda a sexta. Gostaria de entender melhor, porque, realmente, se for algo que foi demonstrado por um departamento de saúde, de que é necessário, para que elas possam ter uma condição de trabalho melhor, é evidente que nós vamos adotar, até mesmo se tiver um amparo realmente em relatório médico e que demonstre isso. Não sou nenhuma pessoa intransigente diante de um cenário como esse, em que há uma evidência médica que colabore com esse tipo de decisão. Se for algo realmente que tenha esse tipo de informação e que venha de uma junta médica, vamos levar para esse grupo de trabalho e vamos, sim, adotar. Primeiro, eu quero entender, porque eu vi aqui essa informação e eu vi hoje, né? Na verdade, peguei as perguntas de vocês hoje, e quando eu vi, eu falei, é estranho esse tipo de situação acontecer. O governo municipal nunca tomou nenhuma medida, soube dessas informações, nunca tomou nenhuma medida frente a isso, nunca buscou saber o que o departamento médico tinha para falar a respeito disso, porque, assim, não será minha postura. Eu vou dialogar sempre com o servidor, vamos fazer esse grupo de trabalho, e sendo realmente algo que está comprovado por médicos, vamos sim fazer, pode ter certeza disso. Mas algo que eu também gostaria de falar sobre a questão da educação, porque já que você tocou com relação às cozinheiras, e já que eu tenho aqui um espaço para falar um pouco a respeito de alguma das nossas propostas, eu sempre tenho falado que a educação em Niterói era para ser uma referência, era para ser uma potência, com todo o investimento que nós fazemos. Eu não sei se, quem aqui é servidor, quem é representante da educação? Você? Só você? Sim, eu vi, mas só tem você aqui. Você sabe qual que é o investimento da educação desse ano? 872 milhões. É o maior investimento do nosso orçamento. É o maior investimento. Ganha até da saúde, que é 812. Esse investimento por aluno dá R$30 mil ao ano. A média nacional é de 7 mil ao ano. Isso dá em torno aí de quase R$2.500 por mês. Daria para pagar a escola particular, aquela conversa, né? Daria para pagar a escola particular para todas as crianças do nosso município. É evidente que nós não queremos isso. Nós queremos uma educação pública fortalecida, uma educação pública que possa valorizar os seus servidores e capacitar os alunos, formar cidadãos pensantes. E por isso que nós estamos buscando entender por que está esse estado deplorável, não só de falta de vagas nas creches, 3 mil crianças estão fora das creches, mas o péssimo resultado no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Niterói, com todo esse investimento, isso não se traduz em resultados satisfatórios. Anos iniciais, Niterói teve nota 5. Anos finais, Niterói teve nota 3,9. Niterói está na posição 68ª, 68 nos anos iniciais, na posição final está em 72º, 72, 92 municípios, e olha o nível que está Niterói, está empatado com o Belfor Roxo, com todo o respeito que eu tenho a Belfor Roxo, mas não tem o investimento que nós temos. Então, por isso que eu estou propondo fazermos um acompanhamento contínuo, sistêmico, do serviço público e dos ensinos nas escolas, porque é evidente que isso não está sendo feito de forma adequada. Eu não estou aqui criticando os professores, mas, pelo contrário, é a forma que o governo municipal vem lidando com os professores e com os profissionais de educação. Eu proponho que a gente faça, por exemplo, como Sobral faz, e eu contratei um especialista de Sobral, que é o cara que é um dos mentores do projeto de educação que revolucionou Sobral. Sobral é um dos melhores, é a melhor cidade em termos de educação no país. Para vocês terem uma ideia, eles tiveram 5 escolas com nota 10 no IDEB na última avaliação. E ele me trouxe muitas propostas para que a gente consiga reestruturar a educação em Niterói. Inclusive, fazermos avaliações permanentes
periódicas, semestralmente, dos nossos alunos, para não chegar no IDEB e acontecer isso. As avaliações feitas de forma permanente, de forma que aquelas escolas que tiverem melhor desempenho, todos os profissionais de educação, inclusive as cozinheiras, terão bônus, terão bonificação, ganharão 14º salário. E isso a gente faz com que os professores e todos os demais profissionais de educação se sintam estimulados para ir para a sala de aula, para ir para a escola e trabalhar nesse ofício de levar o conhecimento às crianças. E isso também vai refletir na vida das cozinheiras. Obrigado, candidato. Então, vamos ter agora a pergunta do Sebastião. Sim, descreve, candidato. Boa tarde a todos e a todas. Candidato, você falou aí que você tem toda a bandeira para o serviço público através do concurso, mas uma coisa que nós, do Sindesprev, por estarmos na base, né, da saúde federal, estadual e municipal, nós temos questionamento para colocar aqui. A OS não deu certo em lugar nenhum. Se está dando lá em São Gonçalo, nós desconhecemos. Até porque, quando a coisa fica tão ruim, qualquer pedaço que cai passa a ser bom. O que eu quero referir aqui em Niterói. Qual vai ser sua proposta aqui em Niterói para a OS que está no Azevedo que está lá no Carlos Tortelli e que está no Getulinho? Para você ter uma base aí que você está fazendo estudo, no Getulinho era 160 leitos, hoje tem só 70 leitos. Isso, nossas crianças saem daqui para ir para outro município. Niterói tem 6 bilhões no orçamento. Carlos Tortelli tem uma OS lá que está funcionando com 6 milhões e pouco só. Nós sabemos que são muito pouco. Por quê? Para concluir minha pergunta. Lá é um hospital, lá é um hospital de porta aberta e a grande complexidade estão lá dentro. Então, quando você fala que você pode, sim, adotar o perfil de OS, para nós já ficamos com o nosso pé atrás, porque nós sabemos, não é só que nós sabemos, tem dados do TCU, Tribunal de Contas, tem estudo do Ministério Público, tudo isso aí no escândalo das OS. E nós sabemos o que é a gestão de OS. Só essa adendo que eu queria colocar aqui. E, infelizmente, o tempo hoje foi muito curto, porque o debate seria muito maior que esse, como foi para outros candidatos. Bom, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Sebastião, então. Sebastião, eu convido o senhor a ir a São Gonçalo, tanto no Centro de Imagens quanto no Hospital do Câncer, para conhecer o trabalho que é desenvolvido lá. É um trabalho de excelência. Eu entro lá, já fui lá com o prefeito Capitão Nelson, as pessoas beijam o Capitão Nelson, tiram foto e falam que o trabalho lá está sendo muito bom, revolucionou a saúde do município. E o que eu quis dizer aqui, não quis dizer que eu vou fazer um trabalho com OS em hospitais. Pelo contrário, eu estou dizendo que, quando ele é feito de forma séria, fiscalizando, na busca de resultados, e não da forma promíscua que é feito aqui. Você falou muito bem aqui com relação às OS. Aqui todo mundo sabe quem está por trás das OS aqui. Aqui OS é balcão de negócios. É gente que está ganhando dinheiro, perdão, gente que está ganhando dinheiro com a saúde do niteroense. E tem gente que é político, que é dono de OS, e que tem essa relação aqui na nossa cidade, acaba comandando hospitais, como você falou aqui do Carlos Tortelli, que tem gente morrendo a todo momento lá, no Getulinho, em que as pessoas não conseguem um atendimento decente para seus filhos lá. E um dado muito interessante, durante a gestão de Rodrigo Neves, durante 2013 a 2021, ele se gaba tanto para falar do Getulinho, mas aumentou o número de mortes de bebês em Niterói, aumentou a mortalidade infantil na nossa cidade, porque esse é o tipo de postura que ele tem com a saúde do niteroense. Fala tanto do Getulinho, o Getulinho hoje está com uma OS que é utilizada para fazer esquema, para fazer corrupção, e que não garante realmente o bem-estar do cidadão. O que eu digo para vocês, o atual modelo hoje que tem ali daquelas OS vai acabar, eu vou tirar. Se eu vou colocar OS ou não, eu não estou falando isso. Inclusive, nós podemos, no nosso grupo de trabalho, definir qual vai ser a melhor iniciativa, a melhor escolha. E eu proponho que nós possamos
valorizar o servidor público da saúde com melhores salários. Médico não pode mais ficar recebendo, nem médico nem enfermeiro recebendo por RPA. Para mim isso é desumano, tem que receber pelo menos aí o médico por PJ, para ter melhores salários compatíveis com o que é praticado no mercado. Você vê, por exemplo, Azevedo Lima, o médico está recebendo ali entre 10.500 a 11.500, médico de final de semana recebe 11.500, quanto que recebe o médico aqui em Niterói? Eu já ouvi médico falar para mim que estava recebendo R$900, aí o cara falou, cara, é evidente, você só vai ter gente aqui que só quer lá bater o ponto e vai embora, e aí a saúde pública fica dessa forma. Quantas vezes já fui no Mário Monteiro lá e não tinha médico para atender, médico clínico geral. Então, assim, a gente vai fazer uma reestruturação geral da saúde do niteroense, vou garantir que haja valorização dos servidores da saúde, em todos os aspectos, valorização nas condições de trabalho, na remuneração, ninguém mais vai receber por RPA, porque isso daí não, primeiro que é legal, e vamos construir hospitais decentes em Niterói, vamos valorizar a atenção primária, modernizar a atenção primária do niteroense, porque Niterói já foi motivo de orgulho com o médico de família, que tinha clínico geral, pediatra, obstetra, ginecologista, iam até a casa das pessoas, as pessoas adoeciam muito menos. Aí hoje você vê como é que está, o posto de saúde não tem médico, eu estou andando a cidade inteira, eu fui no Sítio de Ferro, fui no Preventório, fui no Cavalão, toda hora eu ouço pessoas dizendo, eu vou no posto de saúde, não recebo atendimento, quando eu recebo 3 semanas, 1 mês para ter uma consulta, depois de lá você não consegue fazer um exame, a pessoa fica perdida em Niterói. Quem usa o serviço público de saúde em Niterói, são 40% só da população, 60% tem plano de saúde, 60% tem plano de saúde, com o dinheiro que Niterói tem, era para entregar padrão Suíça a saúde ao niteroense, está entregando lixo. Talvez se eles utilizassem a saúde pública do niteroense, que inclusive eu estou me comprometendo isso, eu vou usar a saúde do niteroense, porque eu vou garantir que nós tenhamos a melhor saúde pública do estado. Nós vamos fazer um hospital voltado para a mulher, com todas as especialidades para a mulher, para fazer o acompanhamento desde do pré-natal, o nascimento, depois o acompanhamento também para até a primeira infância, garantindo todas as especialidades voltadas para as mulheres, mamografia, porque hoje também, um outro dado, mulher em Niterói, vocês têm que entender o que aconteceu na gestão de Rodrigo Neves, aumentou o número de morte de mulheres com câncer de mama na gestão de Rodrigo Neves, é o dobro do índice da média nacional, é o dobro, essa que é a gestão que nós estamos falando aqui, e que esse cara quer mais 4 anos, vamos garantir que as mulheres possam ter direito a uma mamografia, vamos construir uma rede de atenção secundária que hoje não existe em Niterói, com especialidades, fazendo com que haja centros de especialidades em bairros, inclusive a Policlínica do Largo da Batalha, eu vou transformar num centro de especialidades, porque aquilo ali também é um posto de saúde um pouquinho maior, entendeu? Vamos fortalecer as especialidades, fortalecer também a atenção terciária para que haja emergência decente em Niterói, porque onde que é a emergência do niteroense? Onde que é? Aí você vai lá no Mário Monteiro, aquela porcaria é uma UPA, pequenininho aquilo ali, vamos fazer com que a saúde do niteroense seja a melhor do estado, esse é meu compromisso, isso aqui vocês podem ter certeza, não preciso de grupo de trabalho para isso, somente para essa questão aí de entendermos se vamos colocar a OS ou não em alguma administração de hospital, tá? Mas se nós enxergarmos que é melhor termos pessoas, servidores e tudo mais, vamos fazer com que haja servidores, mas nós vamos fazer Niterói ter a melhor saúde pública do estado do Rio. Muito obrigado. Como eu falei, minha amiga, nós vamos ter um diálogo com todos vocês, eu não estou dizendo, eu não tenho relação alguma com essa, tá? Eu estou dizendo aqui para vocês que eu não tenho relação, pelo contrário, as OS que estão aqui, eu sei quem são os donos, sei quem são os pais dessas crianças, e que estão fornecendo esse serviço porcaria para a população, mas eu falo de uma experiência que eu vi de sucesso,
Mas olha só, de nenhuma forma eu quero dizer que OS pode suplantar, sucatear ou substituir o serviço público. De maneira alguma. A prioridade será sempre o servidor estatutário. É isso que eu quero dizer. Para que você depois não fique falando, não, porque ele falou que vai botar o S. Não saiu isso da minha boca. Não saiu isso da minha boca. O que eu estou querendo dizer é que o S, quando feita de forma séria, como eu vi fazer, deu certo quando há fiscalização e busca por resultados. Mas a OS nunca poderá substituir ou sucatear o serviço público estatutário, que vai ser sempre a nossa prioridade. Muito obrigado, candidato. Candidato, as entidades elaboraram uma carta compromisso. Eu vou fazer a leitura rápida e, após, o senhor vai ter 5 minutos para as suas considerações finais e dizer se assina ou não essa carta compromisso. Aos servidores municipais de Niterói, como candidato a prefeito de nossa cidade de Niterói, venho, por meio desta carta, reafirmar meu compromisso com todos os servidores municipais que, com dedicação e empenho, contribuem diariamente para o bem-estar e desenvolvimento de nossa comunidade. Reconhecendo a importância fundamental dos servidores municipais para o funcionamento eficiente e justo da administração pública, comprometo-me a 1. Valorizar o servidor público, implementar políticas de valorização profissional, assegurando condições de trabalho dignas e seguras, além de oportunidades de capacitação e desenvolvimento contínuo. 2. Salários justos e em dia, garantir o pagamento em dia dos salários e benefícios, bem como lutar pela valorização salarial justa e compatível com as funções desempenhadas, visando a melhoria da qualidade de vida dos servidores e a consequente melhoria dos serviços prestados à população. Garantir que nenhum servidor público municipal receba menos que um salário mínimo, dignidade para quem trabalha. Garantir a recomposição das perdas salariais dos últimos 20 anos, de forma que o salário do funcionalismo volte a ter o mesmo poder de compra do ano de 2004. Garantir, no mínimo, a recomposição inflacionária anual dos salários para evitar mais acúmulo de perdas. 3. Ambiente de trabalho saudável. Promover um ambiente de trabalho saudável e inclusivo, combatendo qualquer forma de assédio, discriminação ou injustiça, e incentivando o respeito e a colaboração entre todos. 4. Transparência e diálogo. Criar a mesa de negociação como um canal permanente de comunicação e diálogo entre a administração e os servidores, assegurando a transparência nas decisões e a participação ativa dos servidores nas questões que os afetam diretamente. Mudar a database para o mês de março. Criar, na estrutura da Secretaria de Administração, um órgão especializado em gerir as relações de trabalho com o funcionalismo. 5. Investimento em infraestrutura e tecnologia. Investir na modernização das ferramentas e infraestruturas de trabalho, visando a eficiência dos serviços prestados à população e a melhoria das condições de trabalho dos servidores. 6. Plano de carreira. Desenvolver e implementar um plano de carreira que ofereça reais perspectivas de crescimento profissional e reconhecimento para os servidores municipais, tendo como prioridade acabar com as distorções salariais e garantir que nenhum servidor de Niterói ganhe menos do que o outro, que desempenhe as mesmas funções e tenha as mesmas responsabilidades. Priorizar o acesso ao serviço público mediante concurso público, eliminando gradativamente todas as formas de precarização das relações de trabalho. Priorizar que os funcionários de carreira sejam alçados às funções de comando, principalmente onde o conhecimento da função seja determinante para o bom funcionamento da estrutura. Garantir aos servidores os direitos básicos previstos em lei, sem nenhum tipo de retrocesso nos direitos já conquistados pelas carreiras. 7. Saúde e bem-estar. Implementar programas de saúde e bem-estar, incluindo suporte psicológico, programas de qualidade de vida e prevenção de doenças, com o intuito de promover o bem-estar físico e mental dos servidores. Recuperação da Policlínica Almir Madeira, principal ativo do servidor na assistência à sua saúde e à de seus familiares. Reestruturar a política de assistência ao servidor municipal, com a implementação de programas que tenham uma visão mais ampla quanto à proteção física e mental dos trabalhadores. Implementar programa de segurança alimentar, concedendo a todos os servidores o auxílio alimentação, independentemente do valor do salário e da jornada de trabalho. Ao assumir esses compromissos, reafirmo meu respeito e gratidão a cada servidor municipal
que dedica seu tempo e esforço em prol do nosso município. Estou ciente de que uma administração pública eficiente e humana só é possível com a valorização e respeito a todos os seus servidores. Conto com o apoio e a confiança de cada um de vocês para juntos construirmos uma Niterói mais justa, próspera e acolhedora. Candidato, agradecendo desde já a sua presença, né? O senhor vai ter 5 minutos agora para suas considerações finais e dizer se assina ou não a nossa carta compromisso. Não vou precisar dos 5 minutos, eu estou poupando a minha voz, que amanhã eu tenho a sabatina do Jornal O Globo, mas dizer para vocês que foi muito enriquecedor estar aqui conversando com vocês, dialogando. É essa postura que vocês podem esperar de mim nos próximos 4 anos, caso eu seja eleito, com a graça de Deus. Vocês podem ter convicção de que aqui tem uma pessoa que vem com as melhores das intenções. Quero romper com essa lógica de corrupção, de fisiologismo, de loteamento da máquina pública em detrimento do servidor público. O que nós vemos, por exemplo, nesse período de eleição, é muito emblemático, sintomático, mostra o porquê que esse grupo político faz esse tipo de relação promíscua no serviço público, loteando as secretarias com aliados, enchendo a máquina pública com cargos comissionados, grande parte deles não trabalham, e agora ficam todos bandeirando e panfletando. É muita gente na rua que depende desses cargos e por isso fazem esse tipo de prática. E nós queremos romper com isso, queremos fazer do serviço público um instrumento para garantir os serviços públicos para a população, para fazer com que as pessoas da nossa cidade possam ter orgulho da prefeitura, possam ter orgulho do serviço público, do funcionalismo público, acabar com essa lógica de que hoje, exatamente, e eu espero, podem ter certeza que vou me dedicar muito para isso. Sei que será muito difícil, porque o mecanismo se tornou muito, perdão pela palavra, mas prostituído. O candidato Rodrigo Neves, enquanto prefeito, ele acabou transformando a máquina pública nesse grande monstro em que é necessário lotear a máquina pública, dar secretarias, transforma a subsecretaria em secretaria, coordenadoria em secretaria, e hoje nós temos 70 prefeituras em Niterói. Cada um manda nessas prefeituras, fazendo os seus contratos de forma promíscua, contratos superfaturados, tudo é propina, tudo é toma lá da cá, e o cidadão niteroense não vê os serviços a contento. E eu tenho certeza que com os recursos que Niterói tem, nossa cidade pode ser o melhor lugar para se viver e trabalhar, com serviços de qualidade, com servidores satisfeitos, felizes, com uma boa remuneração, podendo entregar com felicidade não só o serviço ao cidadão, mas trabalhando, entregando com motivação um sonho, que é fazer com que as pessoas sejam mais felizes na nossa cidade. Por isso, vocês podem ter certeza que aqui tem uma pessoa que, independente de qualquer questão, que muitas vezes eu vejo as pessoas falando, mas o Rodrigo é de esquerda, o Jordi é de direita. Nós estamos trabalhando com relação a uma eleição municipal. Nós estamos tratando de serviços públicos municipais. Ninguém aqui está preocupado com ideologia política. Ninguém me viu em momento algum, nesse período todo, falar sobre direita, sobre esquerda, sobre Bolsonaro ou Lula. Eu estou falando sobre a saúde pública, sobre o trânsito, sobre educação, sobre mobilidade, sobre enchentes, alagamento, todos os problemas que afligem todo cidadão de Niterói. E eu ouço muitas mães dizerem que não conseguiram vaga para os seus filhos em creche. Essas mães, quando não conseguem uma vaga para o seu filho, ela não quer saber se o prefeito é de direita ou de esquerda. Ela quer a vaga. Eu ouço muitas pessoas dizendo que não estão conseguindo exames na rede pública de Niterói, porque nós não temos um centro de imagem, não temos uma rede secundária, uma atenção secundária no nosso município. E essas pessoas não querem saber se o prefeito é de direita ou de esquerda. Elas querem exame, elas querem uma saúde digna. E é isso que eu vou fazer. Eu vou governar para toda a nossa cidade e vamos valorizar o servidor público municipal. E eu tenho certeza que vocês
enxergarão na minha gestão o melhor governo em termos de funcionalismo público, porque eu sou servidor e eu vou sempre me colocar no lugar de vocês. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Chegou a hora de assinar ou não? Vai assinar? Já está assinada. Quer tirar foto assinando? Não, primeiro deixa o rapaz tirar da campanha dele, tirar foto assinando. Cadê o... Acho que a gente pode ir ali para baixo. Depois a gente tira ali embaixo. Quer tirar lá embaixo? Tá. Vai tirar lá embaixo. Bom, queria agradecer aqui a presença de todos. Estamos encerrando aqui, hoje é o nosso último encontro do Café com os candidatos a prefeito. Queria agradecer mais uma vez o presidente dessa casa, que gentilmente cedeu o espaço, a todos os presentes, a todos os candidatos que aqui estiveram. Hoje tivemos aqui o deputado federal Carlos Jordi, pelo PL, encerrando aqui esse nosso movimento. Queria parabenizar aqui todas as entidades representativas pelo esforço, dedicação em promover esse evento pioneiro. Muito obrigado a todos e uma boa noite.